Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o Memphis Depay se reapresentou depois da polêmica no Majestoso. Tem uma projeção de uma sequência dificílima pela frente, mas não tem jeito. O Corinthians vai ter que encarar. E a situação do Yuri Alberto? Ai, que expectativa longa. Tem uma ausência do trio famoso aí que tá preocupando o Dorival Júnior e eu vou trazer uns números bem interessantes para vocês. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Memphis apareceu, ele não voltou para o segundo tempo, no jogo contra o São Paulo. O Dorival Júnior justificou a substituição como uma opção técnica, dizendo que foi inaceitável determinados comportamentos, que faltou energia para o time na primeira etapa, especialmente na primeira etapa, e que ele precisava fazer o que tinha que ser feito, né? Fez 3 trocas, mas se pudesse faria 5, 6, detonando, né, a maneira como alguns jogadores estavam atuando. E ele responsabilizou também Memphis Depay, que foi a primeira vez desde que ele chegou ao Corinthians que acabou sendo substituído no intervalo. O curioso, o que chama atenção, é que ele não volta para o segundo tempo, o José Martínez também não, para ficar no banco de reservas com os demais atletas, e enquanto os jogadores estão tomando banho, ele sai do estádio. Nesse domingo, como é normal, como é praxe, né, os jogadores se reapresentam para o regenerativo, especialmente os titulares. Os titulares ficam trabalhando na parte interna e quem jogou menos de 45 minutos faz um trabalho no campo, de finalizações. Normalmente é assim que funciona. O Memphis ele ficou com os titulares. Ele se reapresentou, mas ficou na parte interna do CT. Trabalhando, foi lá, cumpriu com as suas obrigações e não sabemos. Tentei alguns contatos ao longo do dia para saber, né? Tá difícil de entender, das pessoas revelarem, né? Se aconteceu alguma coisa mais grave no vestiário, no momento da troca, se o Memphis questionou alguma coisa, se o Dorival entendeu que o Memphis não estava jogando bem e a postura era inadequada, se teve alguma conversa depois disso. A gente está tentando entender e sabemos, né, que isso poderá ter desdobramentos. O Memphis é um cara que fala, pelo menos na relação, né, com o Ramon e o Emiliano Dias, quando ele foi questionado sobre o posicionamento dele e tudo mais, ele não se furtou em detonar o posicionamento tático da equipe. Fez isso depois de um jogo diante do Fluminense, o que inclusive acarretou na troca do comando técnico na sequência. Então, talvez no próximo jogo, quando ele parar numa zona mista para conceder entrevista, eu acho que ele vai acabar falando sobre isso, né? Sobre a substituição, sobre o trabalho do treinador. Vamos ver de que maneira o clube conduz esse tipo de coisa e o próprio Memphis Depay. E o Dorival Júnior, né? O Memphis vai ser titular contra o Cruzeiro na quarta-feira. Que jogo duro, hein? Simplesmente o líder do campeonato que está jogando demais, que tem uma intensidade de jogo, uma movimentação muito grande, e se o Corinthians entrar da maneira como entrou diante do São Paulo, o resultado ele pode ser mais gritante do que a gente possa esperar. Eu sei que o Juventude está numa condição até pior do que a do Corinthians, mas o Juventude não viu a cor da bola nesse domingo diante do Cruzeiro. Como outras equipes não estão vendo, o Grêmio também não viu naquele 4-1 no meio da semana passada. É isso que está acontecendo. A diferença entre Cruzeiro e Corinthians hoje não é de apenas, entre aspas, 14 pontos na tabela. Não é apenas essa a diferença. É uma diferença em termos de desempenho, intensidade, volume de jogo. Um trabalho que hoje dá muitos frutos, né, com muita qualidade do Leonardo Jardim e do time do Cruzeiro, e o Dorival que ainda não conseguiu achar o time ideal e que vem sofrendo com desfalques e, enfim, e com atuações individuais muito ruins. O Ranieri tomou o 3º cartão, ele vai estar suspenso, mas assim, para essa função, o Corinthians até tem outras opções, não acredito que esse seja o problema, mas é mais um jogador que se ausenta nessa necessidade, né, do Corinthians pelo menos pontuar diante do líder da competição. Vai ser um jogo duríssimo, mas não é só esse jogo que é duro, porque no final de semana o Corinthians tem o Botafogo.
o Corinthians tem o Botafogo, gente. E na sequência, o primeiro derby das oitavas de final da Copa do Brasil. Olha essa sequenciazinha que o Corinthians vai ter. E o Yuri Alberto volta quando? Pode ser que ele seja relacionado nesse jogo contra o Botafogo. Já falei para vocês. Estava sendo esperado para esse jogo, 30 de julho, no derby. Nessa semana, ele ainda não vai estar à disposição contra o Cruzeiro. Então a expectativa é que ele pelo menos consiga ganhar alguns minutos diante do Botafogo no sábado que vem, para depois, no meio da semana que vem, da outra semana, né, ele conseguir jogar contra o Palmeiras. E aí, tudo isso também acaba envolvendo aquilo que eu falei para vocês na abertura do vídeo, de uns números interessantes a respeito do trio Garro, Memphis e Yuri. Porque o Dorival reclamou que ele sabidamente é o trio ofensivo mais definidor, né, com mais capacidade de decidir do Corinthians, e esse trio o Dorival desde que chegou não teve à sua disposição. E é verdade. Ele não conseguiu ter os três ao mesmo tempo. O Yuri machucou, o Memphis um tempo, o Garro voltou agora, está na sua terceira partida. Eles jogaram, nesse ano, apenas 7 partidas, um levantamento do GE. Das 42 que o Corinthians disputou, acho que 43 agora, né? Esse levantamento foi feito antes do Majestoso. Então, 43 partidas. Bom, vamos no número de 42, porque tem um percentual aí. De 42 jogos antes do Majestoso, eram apenas 7 partidas e todas elas sob comando de Ramon Dias. Inclusive, o último jogo em que eles estiveram juntos foi na decisão do Campeonato Paulista, e aí você tem um grande resultado, apesar do 0-0, né? Você tem um grande resultado que é o título paulista diante do maior rival. E na reta final ali, quando os três atuam, eles conduzem o Corinthians ao título paulista. Como no ano passado, conduziram o Corinthians àquela arrancada fantástica, saindo da zona do rebaixamento para uma vaga na Libertadores. O Dorival não teve isso à disposição. Acho que isso é um atenuante? Porque ele também sofreu com desfalques, como outros técnicos, né? E tem vários problemas do Dorival que não estão relacionados somente à parte ofensiva, né? Tem uma questão de meio campo, tem uma questão de defesa, tem uma questão de padrão tático que ele não está conseguindo dar. Ok, mas é fato que esses 3 jogadores não atuaram com ele ainda. E, na verdade, atuaram aí por 16% de todas as partidas do Corinthians no ano. É muito pouco. De jogadores que todo mundo tem uma expectativa, e tinha uma expectativa quando virou o ano, do tipo, é o melhor trio ofensivo do futebol brasileiro. Garro armando, melhor meia do Brasil, Yuri, artilheiro do Brasil, e o Memphis, que é um cara que potencializa o jogo de todo mundo que está à sua volta. Isso não aconteceu. Isso ficou numa idealização, aconteceu no Paulista, mas depois, com tantas lesões dos 3, né, eles não conseguiram ter sequência. E o Dorival realmente não conseguiu tê-los à disposição. Tá chegando a hora, porque o Garro já voltou, tá emendando uma sequência, o Memphis aparentemente tá bem, agora eu não sei se na relação do Memphis com o Dorival, do Memphis com o clube, das dívidas e tal, se ele vai ter sequência no clube. Se ele continuar, o Yuri tá para voltar e a gente vai poder ver, né, esse trio de volta, e o Dorival também, né? Gente, é complicado, porque assim, depois do que aconteceu no Majestoso, o torcedor quer uma resposta. Uma resposta contra o Cruzeiro, contra o líder do campeonato. Não tem coisa melhor, né, do que você vencer um adversário desse tamanho, em que lá tá o Cássio, tá o Fagner, o futebol. Mas uma vitória do Corinthians diante do Cruzeiro, daria uma moral pra coisa engrenar. Se isso não acontecer, e daqui a pouco, sei lá, se perde num resultado mais elástico, como é que fica a sequência de trabalho? Como é que fica o Dorival Júnior, que está tendo que dar explicações, muitas vezes relacionadas ao ambiente do clube, e às suas escolhas também, a jogadores que não estão correspondendo, a uma falta de comando? O que está acontecendo? Então, se o resultado a gente sabe que condiciona tudo, né? Se o Corinthians não estivesse jogando bem, como não está, mas ainda assim vencesse um jogo aqui e outro ali por 1-0 e tal, como foi contra o Ceará, por exemplo, um jogo horroroso, mas ok, ganhou por 1-0. Se o resultado ainda tivesse atenuando um pouco as coisas, a gente até poderia imaginar que, ok, é melhor você ajustar as coisas ganhando. O Tite sempre nos dizia isso. Agora, quando o resultado não vem, você olha para o desempenho e começa a entender que o resultado não vir é uma consequência do desempenho ruim. E aí você vê que o treinador não está conseguindo encaixar as peças, está tendo problema, inclusive, na gestão de grupo, né? Por mais que vocês queiram,
questionar o Memphis Depay. E eu já me posicionei a respeito disso. Eu não acho que o Guinegão vá trazer algo tão diferente assim do que o Memphis Depay vai trazer no jogo. Ah, mas ele estava caminhando em campo, ele não sei o quê. Eu acho que o futebol ainda é qualidade. Não que o jogador possa fazer tudo o que ele quer. Você também precisa ter um comando ali, você precisa passar alguns recados. Isso tudo bem. Agora você não pode punir o time, né? Na minha opinião, pelo menos, eu acho que foi um grande erro. Não sei como é que tá o bastidor nesse sentido, mas é algo que a gente vai descobrir ali na frente. Vocês viram aí o que aconteceu com o Pedro e o Felipe Luiz, né? Em algum momento o Felipe Luiz pensou assim, não posso punir o time. E o Pedro também pediu desculpas aparentemente, né? Voltou a se dedicar, entrou e decidiu. Por quê? Porque a qualidade ainda faz a diferença. Então, nessa relação Dorival e Memphis, eu espero que as coisas elas se atenuem em prol do Corinthians, porque se a galera tá achando que ele tem que ir embora, ele tem contrato. Se a galera tá achando que o Memphis que é tranquilo, que dá para se sustentar sem o Memphis, já não tem o Yuri. O Garro, pelo menos nesse jogo contra o São Paulo, ficou visivelmente sobrecarregado. O Carrilho não tá conseguindo jogar. E aí, você quer jogar sem o Memphis também? Aí você olha pro banco e é Guinegão, Thales Magno, ou depender do Romero, aí eu acho bem mais complicado. Então, que eles se resolvam e que o Corinthians consiga, pelo menos, competir diante do Cruzeiro. O trabalho do Dorival precisa aparecer, precisa surgir, porque até agora não temos nada. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, se é que é possível. Boa semana, rapaziada. Valeu!